ありがとうございます。 Muito obrigado. 続いて第2項は白蔵春人先生お願いします。通訳はカルロス・モリニシ。 Para proferir a segunda palestra dessa convenção, convidamos o professor Haruto Shirouzo, tendo como intérprete o senhor Carlos Morinishi. Muito obrigado. 皆様ありがとうございます。 A todos, muito obrigado. 1年ぶりの再会で嬉しく思っております。 É o reencontro após um ano e me sinto muito contente e feliz de encontrá-los. 皆さん、私の顔を覚えておられますでしょうか。 Será que vocês estão lembrados do meu rosto? 今年、ブラジルの地に龍宮住吉神社が建立される素晴らしい年になりました。 Esse ano é um ano fantástico, maravilhoso, pelo fato de, no Brasil, ter sido erguido, construído o templo Ryugu Sumiyoshi Jinja. これはただごとではないんです。 Esse aqui não é um acontecimento comum. 単なる小さな建物が建ったというだけの話ではないんです。 Não é aquele construção pequenininha que estava no fundo, não é o tamanho. 谷口正治先生が九州の地に総本山を建立された。 O professor Masaru Taniguchi construiu o templo Ryugu Sumiyoshi lá em Nagasaki. そこに龍宮住吉本宮を建立されました。 Então foi construído o Palácio Ryugu do Sumiyoshi. これはなぜ正治先生はご自分の最後の事業としてこの長崎の地に龍宮住吉本宮を建立されたのか。 Então, por que o mestre Masaru Taniguchi decidiu construir aquela obra como uma das suas últimas obras aqui na Terra? 谷口正治先生がその建立の40、50年前から人類公明化運動、人間神の子の真理を宣布し続けてこられました。 Ele vinha há muito tempo atrás, 50 anos antes da construção, ele vinha propagando esse ensinamento da verdade para libertar a humanidade dos seus sofrimentos. 多くの人々が救われました。 Com isso, muitas pessoas se salvaram com o ensinamento. しかしながら、この現実世界は一向に清まらない。 Entretanto, ele percebeu que esse mundo real não se purificava de forma alguma como ele almejava. そこで谷口正治先生は住吉の大神様のご出家をお願いするために龍宮住吉本宮を建立された。 Então, o mestre Masaru Taniguchi lançou a mão de solicitar a força do Deus Sumiyoshi e para que ele pudesse manifestar aqui na Terra, foi construído o templo Ryugu Sumiyoshi Hongu lá em Nagasaki. これは単なる神頼みじゃないんです。 Esse não se trata apenas de um altar assim divino, sagrado. 神様を単に祀るんじゃないんです。 Aquilo não foi feito para a gente venerar, enaltecer o Deus Sumiyoshi.
成長の絵の狼である住吉の狼のエネルギーをこの住吉本宮から噴出させるためにお宮を建てたんです。Ele construiu aquele templo com o intuito de que, através do templo, manifestasse o Deus Sumiyoshi. E através dessa manifestação, irradiar toda a energia de purificação da verdade para harmonizar essa terra. これは本当に正治先生がずっと人類光明化運動をお進めになった最後の段階で神様のご質疑をお願いしたんです。Então o mestre vinha trabalhando nesse movimento já há 50 anos ao longo da sua vida, e a construção se trata de último desejo, solicitação do mestre, para que a gente possa receber auxílio também do Deus Sumiyoshi, que é o Deus da Seichonoe. ところが今現在の成長の家の総裁である孫の谷口正信氏がこの龍宮住吉本宮に門を閉ざして蓋をしてしまったんです。Entretanto, o terceiro mandatário da Seichonoe do Japão, o senhor Masanobu Taniguchi, ele é como se tivesse fechado a porteira, colocado uma tampa em cima para que evitasse esse tipo de coisa. 神様のご質疑を仰ぐ扉を閉じてしまったんです。Ele retirou o portal de entrada para que o Deus Sumiyoshi manifestasse sempre aqui na terra. 正治先生の生涯の最後のご使命の否定してしまったと同じことなんです。Isso é a mesma coisa que negar a última obra, o último trabalho do mestre para com a humanidade. その絶望の時にこのブラジルの地に住吉龍宮住吉神社が建立された。E nessa situação de pesar, foi dito que construíram um templo do Deus Sumiyoshi aqui no Brasil. だからただごとではないんです。 Por esse fato, não é algo comum, é muito incomum esse acontecimento fantástico. 成長の家の救いの神様が日本の地からブラジルの地に移ってそこから住吉の大神様のエネルギーが噴出する中心の地とこのブラジルがなったんです。 Então aquele Deus Sumiyoshi que não estava podendo mais irradiar aquela energia de purificação, aquela vibração de amor da paz mundial, deixou de manifestar lá e agora estará a partir do Brasil irradiando o mundo. この重大な意義を皆さんどれだけ感じておられるでしょうか。 Esse grande acontecimento, esse grande significado, eu não sei o quanto os senhores estão sentindo isso no interior de cada um. 成長の絵の教えの中心がこのブラジルに移っているということです。 Isso significa que o centro de propagação desse movimento agora está aqui no Brasil. 皆さんは重大な使命を担って今ここにおられるんです。
Então, todos os senhores e senhoras estão com grande missão, carregando essa grande missão para que isso aconteça, para que esse movimento deslanche pela humanidade toda. 私はこれを強調してもしすぎることはないと思っています。 Eu mesmo que reforce esse ponto de vista, que reforce inúmeras vezes, eu acho que não será suficiente para dar importância a esse acontecimento de inauguração do templo aqui no Brasil. だから今度は日本人の私たちがブラジル人の皆さんに教えを請う時が来てるんです。教えを請う。お願いする。 Então chegou o momento que nós do Japão vamos solicitar um favor sobre esse ensinamento aqui para o pessoal do Brasil, pedir ajuda. 私が若い頃、長崎の総本山に錬成に参加したことがありました。 Eu, quando jovem, tive a oportunidade de participar lá no templo Sumiyoshi, lá de Nagasaki, um seminário. そこで錬成道場の2階のバルコニーに休み時間ぼんやりと空を眺めておりました。 Então ele estava sobre uma varanda lá do segundo andar, olhando assim, meio que perdido o céu, observando o céu. 本当に何も考えずに向こうに見える大空をぼんやりと眺めておりました。 Ele não estava nem um pouco pensativo, apenas visualizando o céu lá distante, absorto. そうしましたら、目の前の空間が歪み始めたんです。 Então, quando estava vendo lá para o infinito, ele percebeu que a visão diante dos seus olhos começou a ficar meio distorcido. 空間がぐにゃーっと曲がるような印象を受けました。 Ele teve a impressão que o ar onde estava visualizando tivesse ficando torto, empenado. そうしますと、私の心の中に何というかものすごい柔らかな愛情あふれる、愛のあふれる雰囲気が私の中に入ってきました。 E aí então fui tomado por uma sensação de algo indescritível, cheio de amorosidade, cheio de paz, tranquilidade, harmonia. Fui tomado por esse sentimento quando estava visualizando esse céu naquele instante. なんだろう、この柔らかで愛深い気持ちは何だろうと思いました。 E ele pensou, o que será essa sensação de maciez, de suavidade, de amorosidade que estou sentindo? なんとも温かい、なんとも穏やかな、 É muito tranquilizador, muito caloroso, né? これまでに味わったことのないような気持ちに満たされました。 Experimentei sentimento, um sentido de que até então nunca havia acontecido, experimentado na vida. そしてはっと思ったんです。 E aí ele pensou assim, subitamente, ああ、これが住吉の狼様のお心なんだと。 esse deve ser o pensamento amoroso do grande Deus Sumiyoshi. 住吉の狼、すなわち成長の家の狼様の愛に包まれたんだなと思いました。 Então ele sentiu que foi o Deus Sumiyoshi, o grande Deus da Seichonoe, e acho que fui envolto por esse clima a partir do Deus Sumiyoshi.
成長の絵の大神様とは愛の神様なんです。 O Deus da Seichonoe é o Deus do amor. これまで私は龍宮住吉本宮のご神体が神の剣、剣であることを思っておりました。 Então eu achava que o que representava Deus naquele templo era uma espada que estava lá no altar, espada dentro do templo. だからこの剣によって悪を切りさばいていくようなそういう怖い神様だと思っておりました。 Então, até então, como havia essa espada lá no altar, eu achava que Deus, através dessa espada, quisesse acabar com o mal, cortando o mal pela raiz. É um Deus bravo. ところが違ったんです。 Mas, entretanto, isso não era verdade. 成長の家の神様は O Deus da Seichonoye 愛の神なんです。 é o Deus do amor. 決して裁きの神様ではないんです。 Jamais será um Deus que vai ficar julgando, cortando outras pessoas. そして心をどこまでも浄化してくれる神様なんです。 E é um Deus que, de algum ponto da sua mente, Ele está querendo purificar a gente. 日本には京都に宇治別格本山というところがあります。 Em Kyoto, temos o templo de Uji Bekkaku Honzan, lá em Kyoto. ここには入龍宮有祭殿という施設があります。 Lá tem uma construção, Nyu Ryugu Yusaiden. ここはこの建物は中に何もないんです。 É uma construção que no meio é um vazio, não tem nada lá dentro. 大きな円筒の建物です。 É um prédio circular grande. 中に入ってみると伽藍堂なんです。 Quando se adentra, está tudo vazio, o grande espaço circular. そこになぜこのような建物を谷口正治先生は建立されたのか。 Por que será que o mestre construiu esse templo naquele local? E qual o motivo? それは人がこの建物に入ってそして龍宮界すなわち実相世界に入るその建物だったんです。 Esse templo foi feito para que a pessoa adentrasse e se sentisse no país do Disso, no mundo do Disso, no mundo do Ryugu. 私たちは新相観をして実相世界に入ります。 Nós fazemos a prática do Shinsokan, que é meditação, para que a gente adentremos ao mundo do Disso. この汚れた迷いに満ち満ちたこの現象世界を去ってそして実相世界の我々の本来の世界に戻ります。 Então, seria a gente, nessa meditação, escapar desse fenômeno mundano que a gente enxerga na parte fenomênica e adentrar para o mundo do Disso, o original. その人間の行為を象徴する建物として谷口正治先生は入龍宮有祭殿そういう施設をお作りになりました。 Então foi para esse objetivo que o mestre Masaru Taniguchi construiu o Nyu Ryugu Yusaiden, com esse intuito de pessoa entrar para poder adentrar o mundo do Disso. 私たちはいつでも実相世界に戻るんです。 Nós, desde que queiramos, é possível sempre voltar ao mundo do Disso. そして
実相世界からまた再びこの世に戻ってくるんです。 E depois de estar lá no mundo de Jisoo, voltamos para esse mundo fenomênico, para o mundo real. その施設が出竜宮見祭殿と言います。 Essa é outra construção, chama Shutsu Ryugu Kensai Den. この施設も九州の総本山にはあるんです。 Essa construção fica lá no templo de Nagasaki. そして人間はこの現象世界から実相の世界に入っていって、そして再びこの現実世界に戻ってくる。 Então, o homem adentra para o mundo do Jisoo e, uma vez lá dentro, retorna a esse mundo fenomênico. この命の循環を谷口正治先生は2つの建物で象徴的に表そうとされたんです。 Então, essas duas construções de Kyoto e de Nagasaki foi para representar a circulação do fluxo da vida. Foi para representar isso, foi para isso que foi construído. そしてその出竜宮見祭殿の奥に竜宮住吉本宮という施設もまた作ったんです。 E dentro dessa construção, dentro desse Shutsu Ryugu Kensai Den, foi construído o templo Sumiyoshi Hongu. それは神様がこの世に質疑を遊ばされる施設であると同時に、出竜宮見祭殿として我々一人一人の人間が実相世界からこの現象世界に戻ってきて、そしてこの現象世界そのものを巧妙化する力を得て、再び我々が活動するための両方の施設があるんです。 Então, esse templo Sumiyoshi Hongu é para que o Deus Sumiyoshi venha à Terra, fique por lá para ter um lugar para ficar, para ter um lugar sossegado, tranquilo, e com isso fazer a purificação da Terra ao mesmo tempo. Então ele fez essa construção de tanto ir como para o mundo do Jisoo, lá em Kyoto, como retornar de lá, desse mundo do Jisoo para o mundo fenomênico lá em Nagasaki. Foi feito para que os homens pudessem adentrar, se fortalecer, voltar para esse mundo e aí então fazer essa divulgação do movimento com muito mais força. この生命のダイナミズム、この流動してやまない生命のリズムというものを皆さんぜひ感じていただきたいんです。 Então, gostaria que todos os senhores pudessem sentir esse fluxo da vida, essa vida que está circulando, né? Gostaria que pudesse sentir isso. だからブラジルの地に建立された住吉神社はとてつもない意義を持っているんです。 Por isso que esse templo Ryugu Sumiyoshi Jinja, que foi construído em Santa Catarina, tem um significado muito profundo, muito grandioso. 皆さんすごいことをおやりになったんです。 Então vocês acabaram de concretizar algo fantástico aqui no Brasil. 心から祝福申し上げます。 Eu congratulo do fundo do meu coração por esse feito grandioso. そして今年は生命の実相が全65巻が完結した年になりました。 Além desse grandioso evento, acontecimento do templo, também tem mais um que é concretizar a finalização da reedição dos 65 volumes do Seimei no Jisoo.
12年かかりました。 Demoramos longos 12 anos para concretizar até os 65 volumes. ありがとうございます。拍手してありがたいんだけれども、12年もかかってしまったことを私はじくじたる思いでおります。 Eu até fico grato pelas palmas recebidas, porém sinto muito de ter demorado tanto longo tempo de 12 anos. 谷口正治先生は生命の実相を4、5年で順次新しい形に変えて出版されてこられました。 O mestre, literato super habilidoso, ele conseguiu em 4 ou 5 anos editar todo o Seimei de So e ainda renovar o seu formato. だから生命の実相は20種類ぐらいの生命の実相を次々と出してきたんです。 E ele foi adequando o tamanho, a versão, etc., ao longo do tempo, e deve ter cerca de uns 20 tipos dessa coleção Verdade da Vida, ou de So da Vida. ここの飾られている、ここにはないか、ブラジルの本部に掲げている大きな大聖典、あれも生命の実相の一種です。 E alguém já deve ter visto onde tem lá na sede da outra igreja, ou na nossa também, Seimei de So gigantesco. Aquele lá também faz parte desses 20 que eu falei. ところが30年くらい前からピタッと止まったんです。 Entretanto, essa renovação do livro Seimei de So parou assim, paralisou desde há uns 30 anos atrás. 当時私は発行元である日本教文社の編集をやっておりました。 Eu fazia parte da editoração da editora Nippon Kyobunsha, que é editora da Seichoné. もう今出している生命の実相は新しくしなければならない時期がとうに来ている。 Ele sentia que já chegou o momento de renovar toda a coleção para novo formato. Já faz tempo que vinha sentindo isso. 何度も新しくすべきだと主張しました。 E por diversas ocasiões ele frisou que deveríamos estar renovando. これを阻止してきたのが谷口正信氏でした。 E quem vinha impedindo essa renovação é o senhor Masanobu Taniguchi. 出したくなかったんですね。 Acho que no fundo ele não queria renovação para mais uma vez ficar em evidência. それでついに私は日本教文社を退職しまして、 E finalmente eu me desliguei dessa organização. 新しい出版社から新しい生命の実相を出そうと思って会社を設立しました。 E saindo dessa organização, eu pensei em trabalhar nessa nova versão, e para isso eu fundei uma editora. ところが Entretanto, 人はいない、お金はない、 não tinham pessoas, não tinha dinheiro. 一冊出すことでヘトヘトになりました。 Só para a gente editar único livro, fiquei todo quebrado, assim, cansado pelo trabalho que tive. これで65巻も出せるのかなと思いました。 E foi nesse momento que senti assim, será que desse jeito vou chegar no volume 65, concluir tudo isso? そうしたらお手伝いしましょうかと言って編集に
参加する人が出てきたんです。 Nesse momento, surgiram algumas pessoas que perguntaram para ele: quer uma ajuda para fazer essas impressões? そしてその方も訳があって途中でお辞めになりましたら、困ったなと思ったらまた同じような女性が現れて、お手伝いしましょうかと言ってくれました。 Esse senhor teve um problema particular e parou a ajuda, mas nesse instante apareceu uma senhora que também entendia dos assuntos de gráficas, essas coisas, e surgiu uma outra pessoa para ajudar ele nesse empreendimento. それと同時にお金がないんです。 E também estava lisinho, sem nenhum dinheiro. そうしたら不思議にお金が届くようになりました。 Então, misteriosamente, comecei a receber verbas, dinheiros para essa finalidade. こんなことがずっと続いてきたんです。 Esse tipo de fato continuou ao longo do nosso trabalho. それで私は反省いたしました。 E então eu refleti sobre essas coisas. これは人間の力でやっていることではないと。 Concluí que essas coisas que estamos fazendo não é feito através da força humana que nós temos. 成長の絵の神様、住吉大神様がなさしめている大事業だったんだと。 Então eu senti que essa situação de como estava acontecendo uma coisa atrás da outra é a vontade do Deus Sumiyoshi para que isso fosse concretizado. 今にして本当にそう思っております。 Chegando a essa altura, no término da edição, eu só sinto esse tipo de sentimento que foi Deus Sumiyoshi que queria que fosse concluído e vinha ajuda daqui, dali, como que misteriosamente. そしてさらに不思議なことは、 E além disso, algo mais estranho, mágico. 生命の実相が全館刊行し終えたのが10月。 E o mês que nós pudemos concluir a edição número 65 foi mês de outubro. その翌月にブラジルの地に住吉神社が建立されました。 E no mês seguinte, em novembro agora, nós tivemos a consagração do Deus Sumiyoshi lá no Ryugu Sumiyoshi Jinja, em Santa Catarina. これは偶然ではないと思います。 Esse não é algo assim de coincidência. Não é por acaso. 神様が出場される施設と Aquele construção para que o Deus Sumiyoshi se manifestasse. 人間が実相を悟るための書籍と E a coleção para que os homens, as pessoas pudessem estudar a verdade para se iluminar. この2つがどうしても必要なんです。 São dois elementos necessários para esse movimento da iluminação. この大事な2つの人類光明化のための2つの施設が、2つの道具が今や我々の手にあるんです。 Então, os dois elementos necessários para a iluminação da humanidade: o templo, onde se manifesta a irradiação do Deus Sumiyoshi, e as obras, onde são necessárias como duas ferramentas para a iluminação, purificação dessa humanidade. 生命の実相には一体何が書かれているか。
O que é que está escrito nessa coleção do Seimei no Jiso? 皆さんはお読みになったことがあると思いますが、 Eu acho que muitos dos senhores leram esse livro, o conteúdo desse livro. 何度も何度も読んでください。 Por favor, leiam, releiam, releiam o quanto puder. これは神様が書かれた本だなと思うはずです。 Vai chegar a pensar, a sentir assim que, nossa, isso aqui só pode ter sido escrito por Deus. 人間が書いた本じゃないんです。 Não é simplesmente uma literatura escrita com conhecimento e sabedoria humana. 神様が書いた本なんです。 É livro que foi orientado para ser escrito daquela forma pelo Deus. 冗談で言ってるんじゃないんです。 Não estou falando isso levianamente. 本当に神様が谷口正治先生を通して書いたのが生命の実相なんです。 Seimei no Jiso, o livro Jiso da vida, foi escrito por Deus através das mãos do mestre Masaharu Taniguchi. 何度も何度も言いますが、生命の実相は神様が書いた本なんです。 Então, eu vou ser repetitivo. Aquele livro foi escrito pelas mãos de Deus, orientação de Deus. その成長の絵の神様が何を生命の実相に書かれたんでしょうか。 Então, esse livro escrito por Deus, o que é que está escrito dentro desse livro? 人間は神の子だと。 Ele frisa lá dentro, homem é filho de Deus. 皆さんはもう耳にタコができるぐらいこの言葉を聞いていると思います。 Eu acho que vocês devem ter ouvido essa frase tantas quantas vezes a ponto de fazer um calo no ouvido. 私も皆さんも Eu e todos vocês 神の子なんです。 somos todos filhos de Deus. 今から皆さんが生活なさる上で、皆さんが生活しているんじゃない、神の子が生活しているんだ。 Então, todos nós, vocês incluindo, no dia a dia, não é vocês que estão vivendo, é o Filho de Deus que está em vocês que está vivendo essa vida. これはすごい宣言なんです。 Essa aqui é uma declaração muito importante, muito fantástica. 特にキリスト教では人間を罪の子だとか現在があるだとかそんなことを言っております。 Em cristianismo diz que nós somos filhos de pecadores ou que temos diabos por aí. 人間は神の子だというこの大宣言はどんな宗教もなし得なかった宣言なんです。 Então, a declaração grandiosa de que todos somos filhos de Deus é uma declaração até então inexistente em outras religiões. すごい宣言だと皆さん思いませんか？ Senhoras e senhores, não pensam que é uma declaração super fantástico? 皆さんは神の子なんですよ。 Vocês são filhos de Deus. この大宇宙をお作りになった神様の子供なんですよ。 É o filho daquele que construiu esse universo. É o filho de Deus. 甘露の方の中に神は光にして光源にして人間は光源より入れたる光なりとあります。 Dentro da Sutra existe aquele Deus onde irradia a luz e nós somos a luz que são irradiados de Deus. 神と光源とは光源と光は一つであると。 Lá está escrito que a fonte de luz e a luz é uma só coisa. だから皆さんの命は
神様の命です。 Por isso, a vida dos senhores são vida de Deus. このことを深く思ってください。 E pense profundamente a esse respeito, que somos filhos de Deus. そうしたら何も恐ろしいことはないでしょう。 Quando tiver essa plena convicção e entendimento, aí não vai estar preocupado com nada que venha a molestar ou causar sofrimento. 闇の中に深く沈んでいる人もいます。 Existem pessoas que estão afundadas em trevas, na escuridão. ところがその暗い心の中に Entretanto, dentro dessa mente que está na escuridão, 光を一瞬灯せば se por momentaneamente iluminar essa mente, 闇は一瞬にして消えてしまう。 quando der um facho de luz, instantaneamente a escuridão, a treva se desfaz. 神が現れたら E se Deus manifestar, 一切の不幸、病が消えていくんです。 tudo quanto é sofrimento e doença desaparecem. こんなありがたい宗教はないでしょ。 Não existe uma religião tão gratificante como esse daqui. 皆様が気づけばいいだけなんです。 Basta que vocês se apercebam desse fato. 自分は神の子であると。 Eu sou o filho de Deus. 神の子なんだから光なんだと。 Como sou filho de Deus, sou uma luz. 光の前には皆さんに不幸も病も死も一切のネガティブなものは一切ないんだと。 E diante da luz não haverá nada como doença, morte, sofrimento ou infelicidade. これが谷口正治先生が教えてくださった生命の実相哲学なんです。 Esse aqui é um ensinamento que o mestre nos ensinou sobre a filosofia do Dissô. この65巻の生命の実相に何が書かれているかというと、 Então, resumindo, o que é que está escrito nesses 65 volumes? たった一言なんです。 Só tem uma coisa escrita lá. 人間は神の子だと。 O homem é filho de Deus. とてつもない教えなんです、これは。 É um ensinamento sem igual pelo mundo. ぜひこの生命の実相を繰り返しお読みいただきたいと思います。 Eu desejo que leiam esses livros repetidas vezes, várias vezes, o quanto puderem. 理解しようと思わなくても結構です。 Não precisa tentar compreender o que está escrito. 成長の絵の神様が生命の実相を読んでいる皆さんを必ず守ってくださいます。 Mesmo sem querer compreender por completo, ao estar lendo, sempre será protegido pelo Deus. だから何も心配することはありません。 Por isso não há nada que se preocupar para a sua vida. だから分かっても分からなくてもとにかく読んでください。 Por isso não importa se entendeu ou não entendeu. Basta que leia com afinco. 読むたびに皆さんの心境は進んでいきます。 Cada vez que efetua uma leitura, vocês vão sendo purificados, subindo o degrau espiritualmente. はじめは小さな火が自分の心に灯ったかもしれません。 Pode ser que no início tenha aquele pequena luz, como uma luz de vela dentro da sua mente. それが大きくなっていきます。 Essa luz crescerá cada vez mais. 大きくなって周りの人たちにその光を輝かすことになるはずです。 E quando essa luz tomar um vulto maior, você iluminará as pessoas à sua volta. ぜひ皆さんの周りにも皆さんの光で照らしてあげてください。 Por favor,
fazendo essa leitura e se aprimorando cada vez mais, vocês conseguirão iluminar as pessoas à sua volta. Por favor, iluminem as pessoas que estão na volta de todo mundo. あの人はあの人はこんなことで苦しんでいるのか。 Nossa, aquela pessoa está sofrendo por esse motivo. あの人はこんな病で苦しんでいるのか。 Aquela pessoa está sofrendo com aquela doença. そういう人たちに生命の実相を渡してあげてください。 Para essas pessoas, solicito, entregue uma obra, qualquer volume do Seimei no Jisso. ということで、とりあえず私のお話の義務を果たさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 E assim encerro a minha parte e obrigado pela atenção dispensada. Muito obrigado.